Graças a Deus por esse privilégio da gente poder estar aqui, reunidas. Eu queria começar hoje com essa oração, que é conhecida de muitos de nós. Já foi uma oração que várias vezes o pastor Glênio leu na igreja, mas a gente repetir as mesmas coisas nunca é demais, né? Então, é a oração de um cristão do primeiro século. Senhor, tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de querer-te. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer, com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer, para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Amém? Então, como a gente comentou ontem, não é a gente que busca Deus, é Deus que busca a gente. A fé não é de todos, a gente não sabe por que Ele escolheu a gente, mas a gente pode ser muito agradecido por essa bênção, por esse privilégio, por esse milagre. Bom, ontem a gente falou um pouquinho que o pecado entrou no mundo por um só homem. Então, segundo a palavra de Deus, o pecado não entra pela mulher, graças a Deus, porque Ele separou a mulher para que aquele que veio nascido de mulher, para que o Deus pudesse ser encarnado e nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Será que todas nós não fomos nascidas de mulher? Sim, fomos nascidas de mulher e de homem. Agora, Jesus veio nascido só de mulher. Então, ele é o descendente da mulher. Por quê? Porque ele não pode ser um descendente de Adão. Porque se ele fosse descendente de Adão, ele não podia ser o nosso Salvador, porque ele já ia nascer um pecador. Então, ele é o nascido de mulher. Agora, a mulher, segundo a palavra, ela não transmite o pecado. Porque se a mulher transmitisse o pecado, então Jesus ia nascer um pecador. Então, o pecado entrou no mundo por Adão. Eu já nasci pecadora, por quê? Porque eu sou filha de um pai e de uma mãe. Então, esse pecado de Adão é transferido para mim. Então, eu não sou uma pecadora por algum pecado que eu comecei a cometer. Não, esses pecados que eu cometo, eles são consequências de uma natureza pecaminosa que eu recebi antes de nascer. Então, a gente não precisa fazer nada para se tornar um pecador. A gente é um pecador por natureza. E os nossos pecados são consequência dessa natureza maligna que a gente recebeu e que a gente herdou de Adão. Então, a gente também ontem comentou que nós não temos condição de fazer nada para poder solucionar esse problema do pecado. Toda a minha boa intenção, toda a minha dedicação, tudo que eu renuncio, todo o meu esforço, todas as minhas orações não são suficientes para que eu possa ser perdoada. A única maneira, a única solução que Deus vai dar para a gente é arrancar a gente do que a gente é, matar, destruir ali na cruz e na ressurreição, dar uma vida nova. Então, o cristianismo não é uma vida melhorada, é uma vida substituída. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando que eu fui destruída? Lá na cruz. E quando eu sou feita uma nova criatura? Na ressurreição. Agora, toda essa teoria, ela é boa, traz um conhecimento, mas ela não funciona se ela não fizer parte de nós. Então, achadas as tuas palavras, eu as comi. Porque se eu acho a vitamina C, que eu tenho que tomar todo dia, a vitamina D, e deixo ela bem no meu criado mudo todo dia, não adianta. Ela só vai ter efeito na minha vida se eu abro a boca e engulo, e a vitamina e eu passam a ser uma coisa só. Então, se essa palavra que a gente aprende, ela não é realidade na nossa vida, e eu não consigo aplicar todos os dias, não funciona. Eu fico pior do que antes, porque eu sou uma pessoa cheia de teoria e a minha vida é completamente diferente. Então, eu vou acabar afastando mais as pessoas, porque elas vão ter tanta raiva de mim, porque eu falo uma coisa
e faço outra, então eu vou afugentar as pessoas. Então, essa palavra só é realidade quando só vai funcionar quando ela é assimilada, não só intelectualmente, mas o Espírito Santo tem que dar essa revelação tem que fazer parte da minha vida, e eu tenho que viver isso. Não pode ser uma teoria. Assim como não adianta só a gente falar para os filhos, gente, tem que escovar o dente, tem que passar fio dental, se eles não me veem todo dia escovando o dente e passando fio dental. Então, é um exemplinho tontinho, mas eles mais estão vendo o que a gente está fazendo do que o que a gente está falando. Então, falar um monte de versículo, na época que meus filhos foram estudar fora, fazer universidade, eu mandava versículo, mas eles ficaram tão bravos. Para com esse negócio, mãe, que fica aí mandando versículo. Senhor, fiquei quieta, falei, deixa eles, não sei, verem na mãe alguma coisa que preste para ver se eles vão querer ser igual, fazer a mesma coisa, né? Porque se eu estou irritando eles com a palavra, então melhor fica quieto. Né? É bom semear a palavra? É bom para quem quer ouvir, porque se de repente a pessoa está já cheia, irritada, não provoca. Né? Uma vez o pastor Glenn falou assim, citando alguém, pregue o evangelho todo tempo, em todo lugar. Se for preciso, use palavras. Se for preciso. Muitas vezes o evangelho é pregado na nossa maneira de ser, na nossa maneira de servir, na nossa maneira de ficar quieta, né? Na nossa maneira de esperar. Então, às vezes, não é só o versículo, às vezes a gente irrita, né? A pessoa, só falando versículo. Mãe, por que você não fica quieta? Uau! Vamos escutar o que os outros falam da gente também, né? Se é, mãe, por que você não fica quieta? Não é assim, que filho mais ingrato, em vez de agradecer que tem uma mãe que está se preocupando, me manda ficar quieto, que absurdo. Não, se o filho falou, mãe, fica quieta, o que você tem que pensar? Gente, eu acho que eu devo ficar quieta. A gente tem que aprender a ouvir o que o Senhor tem falado com a gente. E Ele fala com a gente através do inimigo, através daquele que tem raiva de você, através, às vezes, de uma amiga, mas muitas vezes através de uma pessoa que não gosta de você. E às vezes essa pessoa que não gosta de você está falando a verdade. Mas a gente não acha que eu, errada. Não, eu estou fazendo o melhor. Gente, mas você está fazendo o melhor do jeito errado. Então, gente, é aquietar o coração e esperar o Senhor pôr a palavra na nossa boca. Se Ele não pôs a palavra na nossa boca, é melhor ficar quieto. Né? Diz que quem é quieto passa por sábio. E olha, eu estou pedindo a Deus essa sabedoria. Porque quando eu tenho que ficar quieta, eu falo. E quando eu preciso falar, eu fico quieta. Então, gente, eu faço tudo errado. Eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim, porque acho que eu devia ter falado e eu não falei. E depois, quando eu falo, gente, só, meta a pata onde não devia meter, porque eu devia ter ficado quieta. Mas, bom, a gente viu também que Deus vai providenciar essa salvação e que essa salvação vem através de um conhecimento da verdade, que a gente tem que receber por fé, porque é por fé que a gente vai poder crer na palavra e a fé vai vir pelo ouvir. E essa verdade não é um conhecimento filosófico, essa verdade é uma pessoa que tem que fazer parte do meu ser. Eu tenho que transmitir, transbordar, exalar o perfume de Cristo na minha vida. Isso é obra dele, gente. A gente não consegue fazer. Eu já tentei, não funciona. É obra dele e a única coisa é a gente esperar e confiar que quem falou tem condição de cumprir. Eu não posso cumprir o que ele fala, mas ele mesmo tem o poder para operar na minha vida e fazer com que esse fruto saia. Mas isso é tema de outro estudo. Então, ontem nós falamos se nós estamos em Adão ou em Cristo, nas trevas ou na luz, na morte ou na vida.
se a gente está perdida ou se a gente foi escolhida. Então, não tem 3 colunas, ou a gente está em uma, ou a gente está em outra. Eu vou pedir que ponha ali no telão, 1 de João 5, 19. Então, a gente viu ontem que por causa do pecado, dos pecados, por causa também do pecador, por causa do governo de Satanás, por causa da morte, o homem ele cria um sistema de civilização que se chama mundo. E esse mundo jaz no maligno. E esse maligno agora é quem? Ele é o príncipe deste mundo. Então, as pessoas deste mundo pertencem a este sistema. Gente, é um sistema, é um governo, é uma civilização, é uma cultura. Aqui, então, o apóstolo João está falando, sabemos que somos de Deus. Claro, aqueles que foram comprados, aqueles que foram resgatados, aqueles que receberam a vida através do sacrifício, através da palavra, tiveram conhecimento, fé para crer, uma fé que nos foi dada. Então, todos somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, gente, esse mundo aqui ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele está no maligno. Ele não vai estar. Esse sistema, nossa, ele vai só para chegar num fim, que já foi, não precisa ficar apavorada, porque eu às vezes começo a escutar coisas, eu falo para meu marido, para, que eu não tenho estrutura mais, eu não quero saber. Eu sei que Deus revela, mas eu não quero mais saber. Eu só sei que eu tenho crido que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo, e que Ele me protege, que Ele vai me cuidar, mas eu não dou conta de saber de todas as porcarias, de toda coisa ruim. Gente, não dou conta. Eu acho que nós, como mulheres, não é querer pôr a cabeça, como dizem que não é avestruz não faz, mas a gente fala, né? Pôr a cabeça ali, se esconder. Mas eu acho que, como a gente é mais emotiva, a gente sofre mais. E meu marido fala, não, eu assisto os vídeos, as coisas, e o pastor Glenn manda, e todo mundo manda essas coisas que fica, e conspiração, um monte de coisa assim. Eu assisto, durmo. Gente, eu escuto uns negócios desses, eu fico a noite inteira sem dormir. Então, eu não dou conta. Não sei se vocês são bem mais fortes do que eu, mas eu fico impressionada. Eu já penso nos meus netos, eu tenho 4 netos, outro que vai nascer, que mundo que eles vão viver? Gente, eles vão nascer no mesmo mundo que quando Adão teve os filhos dele, que eram 2 filhos, um matou o outro. Gente, será que isso aí era diferente do que o caos que a gente vive aqui? Se vocês têm um filho que um matou o outro, como é que vocês iam se sentir? Então, eu não sei se está pior, gente. Acho que o pecado é uma desgraça. A desgraça é a desgraça, não tem desgraça nem maior nem pior, é tudo ruim, mas tem um projeto, tem uma esperança, tem uma salvação. Então a gente tem que aprender o que agora? Olhar para aquele que esconde a gente não é uma raça de medo, nele a gente tem um esconderijo, nele a gente tem um refúgio, e é para lá que eu corro. E eu acho que é esse lugar que a gente está protegida. Mas será que o mundo mesmo jaz no maligno? Vamos lá para Lucas 4, 6. Lucas 4, 6. Quando Jesus foi tentá-lo lá no deserto, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder. Então, ele tem poder, o mundo tem poder, tem glória, porque a mim me foi entregue. Para quem que foi entregue? Quem que é o príncipe do mundo? Quem que está no controle desse sistema do mundo? Gente, claro que Deus é soberano e tudo só vai ser feito debaixo do que Ele permitir, tá bom? Mas a gente tem que ter consciência do que é esse mundo e quem que está no controle desse mundo. Nós somos de Deus, estamos protegidas por Deus. Satanás não nos toca, tá? Mas ele está como
Leão rugindo aonde? Para fazer o quê? Ele não toca o meu corpo, mas ele tá? Então, por isso que tem aquele versículo que fala que é para a gente levar o nosso pensamento cativo. Cativeiro é de escravo mesmo, sabe? Bem amarradinho, com a redinha bem curta. Por quê? Porque se eu for ver as circunstâncias, eu entro em depressão. Eu vou para baixo. Eu fico desesperada. Agora, eu não acho que a vida de um filho de Deus tem que ser em depressão, desesperada, para baixo, não é? A gente tem um Deus que leva a gente em triunfo, mas a gente tem que ter noção de onde a gente está pisando, porque Deus é um Deus de revelação. Ele vai abrir os nossos olhos, ele vai alertar, tá bom? Então, gente, esse mundo aqui, ele é do maligno. Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. Não vai ser diferente. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, tá? Então, só dois. Ou a gente está aqui, ou a gente está ali. Não tem coluna do meio, não tem meio do caminho. É postura, é uma decisão. Quando eu decido levar meu pensamento cativo, é uma decisão. Eu tiro o meu pensamento daqui e vou pôr meu pensamento ali. Aí daqui a pouco ele escorrega de novo. Aí eu vou pegar e vou falar, você não pertence aqui, você pertence aqui. E depois ele escorrega de novo. Gente, é luta. Os filhos do diabo não têm luta, mas os de Deus têm. A gente lê o Senhor dos Exércitos. É luta. Só que a gente já tem a vitória. Tá? Não é uma luta que eu não sei quem vai ganhar. Eu sei muito bem. Como que eu sei? Porque está na palavra. A gente está tudo na palavra. Tudo na palavra. Então, por isso que eu preciso me alimentar dessa palavra e saber que, gente, isso é verdade, isso funciona. Até hoje não deu errado. Vai funcionar na minha vida. Por quê? Porque o poder vem dele. Porque o fiel é ele. Porque ainda quando eu não sou fiel, ele segue sendo fiel. Assim que fala? Gente, eu estou com 25 anos de espanhol aqui. Então, vocês me ajudem, né? Segue sendo fiel. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Tá? Então, não pensa assim, mas eu não sou tão fiel. Olha, eu não sou. Mas a gente crê naquele que é e que vai me fazer conforme a sua imagem e semelhança. Eu não vou me autofazer. É ele que vai fazer em mim. Então, eu preciso conhecer essas palavras e saber aonde é a minha posição, aonde eu estou firmado. Porque o mundo vai falar uma coisa, e o mundo tem a maioria, e o mundo tem os seus recursos, e o mundo tem o seu encanto, e eu tenho que manter meu pensamento cativo. Então, é luta. Quando a gente faz exercício, quando vai lá na academia, é todo dia. Todo dia. Aí você vai viajar, quando você volta de férias, você não consegue fazer mais nada do exercício. Não é? Daí o que vai fazer? Vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. Então, é uma constância, uma constância. Então, Deus vai trabalhando na vida da gente. Bom, então, todo esse sistema de uma civilização que tem hábitos, que tem culturas, que tem tradições, que tem objetivos, que tem as suas metas, que tem os seus propósitos, são, como a gente já falou, totalmente contrários a tudo que se chama Deus, a tudo que tenha envolvimento de Deus. E em Cristo, através do Evangelho, através daquelas túnicas de pele, que Deus mesmo pega o animal, Deus mesmo mata, tem derramamento de sangue, e ele vai revestir Adão e Eva para que eles possam ser justificados e para que eles possam manter um relacionamento novamente com Deus. Então, tudo isso Deus vai providenciar. Então, duas coisas que são muito diferentes, é religião e evangelho. O que é religião? É tudo que Adão e Eva fizeram. Eles inventaram
Eles acharam que, fazendo lá a roupinha com a folhinha, estavam bonitos na foto, tá? Só que o problema deles não era externo, o problema deles era interno. E eles não têm condição de solucionar esse problema. O único que tem condição de solucionar o problema de pecado é Deus no Evangelho. Não é nada que eu possa fazer, mas é tudo que Jesus já fez em Cristo. Ele não vai fazer mais nada. Se você está esperando ele fazer alguma coisa na tua vida, gente, você está no caminho errado, porque ele já fez. O que você precisa só é tomar posse e viver como aquele que recebeu, e não viver aquele que está esperando. Gente, não adianta esperar, a obra já foi realizada. Tudo já foi dado. Você está esperando o quê? Você sentir alguma coisa para poder amar o seu inimigo? Não, gente, o amor já foi derramado no teu coração. Amor é uma disposição de fé. Você pega o amor de Deus e você dá para o teu inimigo, para aquele que não merece, da mesma maneira que a gente também não merece. Então, é disposição. Se você for esperar sentir o perdão para você perdoar, você não vai perdoar nunca. Se você for esperar sentir amor para você amar, você não vai amar nunca. A nossa vida é de fé, a nossa vida não é de sentimento. Quem vive por sentimento são as pessoas do mundo. E como a gente era do mundo, a gente arrasta esse sentimento e a gente quer ser cristão com esse sentimento. Não funciona, não funciona. Nós mudamos de vida, a gente vai ter que mudar tudo na nossa vida. Não a gente, o Senhor vai mudando tudo na nossa vida. Então, qual que é esta saída, esse plano de salvação? Vamos lá para Colossenses 1:13. Então, religião e evangelho não são a mesma coisa. Religião é tudo que o homem faz, se esforçando, dando o seu melhor, como se ele tivesse alguma coisa para oferecer para Deus, ele não tem. E o evangelho é que Deus já fez tudo na pessoa de Jesus lá na cruz. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele é luz, Jesus é a luz do mundo. Então, ele mesmo, quem me transporta, quem me leva de um lugar para o outro, é ele. Então, eu não tenho que me firmar na minha fidelidade, eu não tenho que me firmar no que eu já mudei, no que eu estou conseguindo fazer. Não, gente, a nossa firmeza está na palavra. Então, se ele fala que ele me livrou e me transportou, então ele está me tirando do reino das trevas, do império de Satanás, para um reino de luz, um reino de amor, porque nesse mundo de Satanás não tem amor, pode ter erotismo, pode ter orgia, pode ter qualquer coisa, mas não tem amor. Amor só o Senhor tem por nós. Não queiram buscar amor fora do Senhor. Porque assim como eu não tenho amor para dar, meu marido não tem amor para dar, ninguém, minha mãe não tinha amor para dar, a gente é um bando de egoísta querendo fazer as coisas segundo os nossos interesses, para ter os nossos objetivos, pensando na gente em primeiro lugar. Então, gente, é por isso que a gente já nasce estrupiada e daí vai sendo arrebentada pelo resto da vida, porque só vai levando soco, só vai levando cacetada, e você fala, nossa, Deus não me ama. Ele ama, por isso ele mandou o filho dele para tirar a gente desse império das trevas e pôr a gente num reino. Agora, se é um reino, tem um rei. Se tem um rei, tem outras normas, tem outras realidades, tem outros objetivos, tem outros propósitos, que não são os propósitos desse mundo. Gente, são duas coisas muito diferentes. Elas são completamente antagônicas. Ou a gente está num, ou a gente está no outro. Bom,
Depois, então, da revelação do livro de Gênesis, que a gente viu ontem, do princípio, da criação, de como entrou o pecado, de como eles foram revestidos, a gente vai ter, em seguida do relato, né, de Gênesis, da criação, da entrada do pecado, da provisão de Deus em Cristo, nós vamos ter o livro de Êxodo. Então, tudo que está na Bíblia, gente, é perfeito. E é para a gente. Então, a gente realmente precisa conhecer a palavra de Deus. Então, o povo de Deus vivia em escravidão no Egito, porque o Êxodo é a saída dos hebreus lá do Egito. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, na Bíblia está tudo relatado bem certinho. E o Egito na Bíblia é uma figura do quê? Da nossa situação espiritual no pecado e condenados à morte. Então, o gostoso do Velho Testamento é porque é tudo em figurinha. E quando é figurinha, é mais fácil da gente entender. Porque se alguém fala para mim que eu sou escrava do meu pecado, eu falei, eu não sou escrava. Gente, eu não sou escrava, eu não sou nem descendente de escravo. Então, Deus vai pôr, o povo estava ali no Egito. Egito é figura do mundo. Então, lá tem opressão, tem morte, eles sofriam, era um lugar horroroso. Gente, isso aí é o mundo que a gente vive, certo? E eles eram o quê? Escravos. Então, Deus vai fazer o quê? Vai providenciar uma salvação. Então, eles vão sair do Egito e Deus promete para eles a terra de Canaã. O que é a terra de Canaã? Uma terra de descanso, uma terra de fartura, uma terra que mana leite, mana mel, que tem todas as delícias, umas riquezas insondáveis, porque ela não só era no fruto de tudo, nas profundezas também tinha cobre, tinha os minerais, era uma coisa assim, riquezas insondáveis, né? Então, esse povo vivia no Egito, né, figura espiritual do nosso pecado, e nós temos pela Bíblia, sabemos que todo que é pecador, ele é escravo do seu próprio pecado. Então, como a gente fugiu da presença de Deus, não quer saber de Deus, então a gente sofre essa angústia de ser inadequado, de não se sentir amado, e a gente fica em busca de preencher esse vazio que é impossível de ser preenchido se não for pela própria pessoa do Filho de Deus nas nossas vidas. Ele é o único que pode fazer com que a gente se sinta amada, se sinta segura, se sinta completa, se sinta adequada, se sinta protegida. Não tem outro substituto que possa fazer isso nas nossas vidas. Então, através da Páscoa, vocês se lembram que Deus vai orientando como eles tinham que matar o cordeiro, o que tinha que fazer com sangue, pôr lá, porque o sangue na porta, lá nos marcos da porta, ia livrar da morte, o primogênito não ia morrer. Então, tudo isso são o quê? Figuras, né? Figuras do quê? Desse nós termos sido transportados do império das trevas para o reino de luz. Então, como que eles saem do Egito? Eles saem do Egito através do quê? Da Páscoa. O que é a Páscoa? O apóstolo Paulo falou, a nossa Páscoa é Cristo. É passagem do quê? Da morte para a vida, da escravidão para que a gente possa ser livre. Então, tem todas as figurinhas de ervas amargas, como era preparado o cordeiro, como sempre trabalhando com família. Então, aqui tem tema assim, para muitos acampamentos e com riquezas maravilhosas, aonde, como é tudo em figurinha, é mais fácil para a gente entender. Então, é mais gostoso, porque você assimila muito melhor do que quando são coisas espirituais, porque as coisas espirituais, de repente, eu interpreto de uma maneira, a Carmita interpreta de outra maneira, a Elaine interpreta de outra maneira, mas quando é a figurinha, o cordeiro vai matar, vai botar a faca aqui, vai escorrer o sangue, gente, não tem como interpretar, é a morte, é o escorrer o sangue, e é o pecador que vai lá com a faca. Então, é fácil. Então, é uma maneira
como Deus conhece a gente, sabe as nossas limitações e o perigo de ter um monte de interpretação diferente, então ele deixou o Velho Testamento para a gente, para que a gente possa unir os dois. Lembra do joguinho de memória que eu falei ontem, que a gente vai pegar uma pecinha lá do Velho Testamento, aí vai encaixar com a outra lá do Novo Testamento e vai ser o parzinho. Então vai falar, nossa, olha que legal. Olha como é que Deus falou de uma maneira como se fosse para criança, né? Essas crianças somos nós, que a gente não entende nada das coisas espirituais. Então ele vai falando e a gente vai, e daí fica assim uma delícia, não fica aquela coisa chata, pesada, difícil, com um monte de ritual, fica uma coisa gostosa, fica uma coisa alegre. Diz que o povo de Israel, quando eles iam ensinar a palavra de Deus para as crianças, eles espreavam mel em cima da palavra, para ser doce, para a criança assimilar a palavra de Deus com coisa gostosa, né? E às vezes a gente quer catar os nossos filhos, enfiar a palavra goela abaixo, que entala aqui, que eles falam para a mãe, né? Que nem falaram para mim, para de encher a paciência da gente que esse bando de versículo. Gente, é duro você escutar isso de filho, né? Porque a gente faz pensando, né? Eu tenho que instruir meus filhos na palavra, mas não vai ser goela abaixo. Vai ser no tempo do Senhor. Vai ser em amor. Vai ser em paciência, né? E com quem será que Deus está trabalhando? Com a mãe ou com o filho? Com a mãe, né? Qual que é o problema do filho? É a mãe, gente. Não é? Não quero pôr peso em cima de ninguém. Uma vez eu estava falando com o pastor Glênio, ele estava lá na minha casa. Eu falei, ai, pastor, eu fiz tudo errado. Pensei que fosse fazer tudo certo, deu tudo errado. Eu falei, eu não sei o que eu fiz, que aqui em casa deu tudo errado. Daí o pastor Glênio virou para mim e falou assim, o que Deus fez de errado quando Adão pecou? Suficiente, né? Não precisa falar mais nada. Gente, a gente é limitado, né? E tudo que está estragado, o que a gente faz? Vai pôr lá nas mãos de Deus, porque só Ele pode consertar. Vocês lembram dos brinquedos, tudo estragado? Meus netos ontem, joga no chão, joga na parede, joga pela janela. Vô, arruma. O que o vô faz? Qual que é a especialidade do vô? Gente, é arrumar. E ele arruma com alegria. E o meu marido tem certeza que eles vão jogar tudo de novo no chão. E vai cair todas as rodinhas. E o que ele vai fazer? Ele vai arrumar tudo de novo. É assim. E ele faz com amor. Então não precisa ter vergonha de chegar perto dele. Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Mas vamos continuar. Vamos ali para 1 Coríntios 10, de 1 a 11. Então, tudo que está escrito no livro de Êxodo, não é para que a gente fale assim, eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu nem quero saber do judaísmo. Gente, eu não estou na letra, eu estou na graça. Né? Então, por que Deus deixou tudo isso escrito? Vamos lá. 1 Coríntios 10, de 1 a 11. 1 Coríntios 10, isso, de 1. De 1. 1 Coríntios 10, sim. De 1 a 11. Isso. 1 Coríntios 10, de 1. Isso. Vamos ler até o 3, mas a gente vai até os 10. Não tem importância, dá certo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Gente, isso aqui é Paulo falando, tá? Novo Testamento. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Gente, quando o Espírito Santo pôs o versículo na irmã hoje de Deuteronômio, falando do deserto, é porque o Espírito é um só.
A gente não entrou em acordo, mas o Espírito é quem vai dispondo os versículos. Então, ele já estava preparando todo mundo para saber que hoje a gente ia falar de deserto, ok? Então, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Foi uma história, mas essa história tinha como objetivo ser uma figurinha para que a gente pudesse entender. E a gente que tem o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento eles não eram selados com o Espírito Santo. Mas a gente, no Novo Testamento, quando a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo. Então a gente vai poder ter a revelação das coisas espirituais. Então, essas coisas nos foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Vamos um pouquinho mais. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Vamos até o 11. Não vos façais, pois, idólatras como algum... Isso. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E o último 11. 10, 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras. Então, exemplo para quem? Para a gente. Se é exemplo para a gente precisa conhecer. Porque não está lá de enfeite, Deus não deu à toa. Ele registrou tudo isso, para quê? Para que a gente pudesse ter esse conhecimento, tá? E estão escritas para aviso de quem? Para o nós que já estamos chegando no final dos séculos. Então, todo o Antigo Testamento, ele também faz parte das Escrituras. E quando Jesus falou, as Escrituras falam de mim, quais eram as Escrituras no tempo de Jesus? Só o Velho Testamento. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, nada. Não tinha Romanos, não tinha Coríntios, não tinha nada. Só tinha o Velho Testamento. Então, o que fala o Velho Testamento? A gente fala de Jesus. Se a gente perder o Velho Testamento, nós estamos perdendo 50% de tudo. Então, vamos conhecer a palavra, vamos estudar a palavra, e ela vai ser por gozo no nosso coração. E vai ser uma coisa maravilhosa, porque o que tem de coisa revelada, Bom, vamos continuar. Então, quando eles saem do Egito, Deus promete para eles Canaã, Deus não leva eles para Canaã. Para onde que Deus vai levá-los? Para um deserto, tá? E eles vão passar quanto tempo nesse deserto, gente? 40 anos. Quantas vezes eles mudam de lugar? 42 vezes. Agora, o que a gente tem que entender é que tudo que está na palavra tem um significado espiritual. Quando Deus põe um número, quando Deus põe um metal, quando Deus põe uma geografia, quando Deus põe uma cor, quando Deus põe o nome de uma pessoa, o nome de um país, gente, tudo isso é figura, tudo isso aponta para Cristo. E tudo isso são informações que Deus quer dar para a gente, que se a gente não conhece, a gente vai fazer uma leitura da Bíblia tão superficial que não vai alimentar, não vai ser suficiente. Então, quando Deus fala 40 anos, gente, o que é o 40 na Bíblia? 40 na Bíblia aparece mais de 100 vezes. Será que Deus não tinha outros números? Ou será que foi tudo coincidência? Né? 40 na Bíblia, tem
Jesus foi tentado 40 dias. Moisés, 3 turnos de 40. Né? Isaac casou com 40 anos. 40 dias de dilúvio. Gente, tem mais de 100. Não dá para a gente comentar, porque nem o dia inteiro a gente não vai conseguir falar. Então, 40 na Bíblia, o que quer dizer? Prova. Então, por que o pessoal sai pela Páscoa e Deus é que providenciou tudo, porque Ele que deu as orientações, como tinha que fazer com o cordeiro, como é que era para comer, como é que era organizar as famílias, tudo vem Deus falando. Então, tira do Egito, fomos transportados desse mundo, tá? Para o reino do Filho do seu amor, que seria a figura de Canaã. E daí, eles saem de helicóptero do Egito e vão cair lá em Canaã? Não, gente, não. Eles vão 40 anos. Esses 40 anos, não está falando na Bíblia que são 40 anos cronológicos. Lembra, o 40 é uma figura espiritual que está falando do quê? De provação. Agora, por que provação? Por que deserto? Porque no deserto que ele vai provar, onde nós vamos ser aprovadas ou vamos ser reprovadas. E essas provas não são para Deus. Essas provas são para mim. Porque ele sabe muito bem, assim como quando Pedro falou, eu nunca vou deixar que nada te aconteça, eu vou pôr a minha vida por ti. E Jesus falou, Pedro, hoje você ainda vai me negar 3 vezes. Eu, esse Jesus, vou pôr minha vida por você. Gente, o Pedro não se conhecia. Então Deus dá a oportunidade para quê? Para que o Pedro possa saber quem ele é. Porque ele tem certeza que ele é diferente. Assim como eu tenho certeza que eu sou muito, muito melhor do que eu sou. Por quê? Porque eu tenho uma falsa imagem de mim. Eu ainda fico querendo convencer vocês dessa falsa imagem que eu tenho de mim. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai falar, gente, ó, vocês vão saber quem é a Sandra. Vocês vão saber quem é a Sandra. E a Sandra agora vai saber quem eu sou. Então, para quem são as provas? A prova não é para Deus. Deus nunca vai ficar decepcionado com você. Ele sabe quem você é. Quem que não te conhece? Você. Até a tua família sabe bem quem é você. É só a gente mesmo que se engana, né? Porque é nossos filhos, nosso marido, todo mundo sabe quem que a gente é. Que a gente não é florzinha, não é. Né? A gente não é fácil. Mas a gente se engana. E a gente quer impressionar as amigas, né? Gente, ó, o tanto que eu estou orando, ó, o tanto que eu estou estudando, vocês não sabem como eu tenho me dedicado. Né? Então, a gente quer vender uma imagem de um ideal que não é a gente. Ontem nós já falamos isso. O único ideal para nós é a vida de Cristo em nós. Nós fomos feitos para conter e expressar imagem, expressar semelhança, conter. Esse é o propósito de Deus. Gente, quando ele tem um propósito, ele cumpre. Vocês não precisem ficar preocupadas, porque aquele que começou boa obra em nós, ele é fiel para completar. Se a gente chegou até aqui, porque ele colocou isso no nosso coração, ele vai completar, ele não vai deixar no meio do caminho. Eu deixo demais as coisas no meio do caminho, que eu começo muita coisa, depois já desisto. Depois eu acho que está muito difícil, e depois já abandono. Deus não é como a gente. Ele sabe o que ele fala, e quando ele sabe, ele cumpre, e ele cumpre pelo poder dele, ele cumpre pela fidelidade dele. Então, por que 40 anos? Quanto tempo nós vamos ser provadas? Tá? Não significa que são 40 anos cronológicos. Significa que nós vamos sair do Egito e vamos passar por um deserto, vamos passar por tribulações, por problemas. E depois ele fala aqui, 42 acampamentos. Por que 42? O que é o 42? 6 vezes 7. O 6 na Bíblia. O 6 sempre é um número que fala do homem. Tudo que for 6
vocês atendam que está falando do quê? Do homem. E tudo que é 7 é a plenitude. Então, 42 estações até que o homem consiga chegar numa plenitude de descanso. Enquanto não entrou no descanso, ele está onde, gente? No deserto. O que é o deserto? Gente, deserto não é um lugar gostoso. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, porque eu quero adiantar um pouco, porque eu falo muito. E o tempo não espera eu terminar de falar. O que é o deserto, gente? Bom, não tem água no deserto. A água é essencial para a nossa vida, tá? Ele tem muito calor e ele tem um lugar de muito frio. No deserto também a gente não planta. E como é que vai comer se não planta? E no deserto também não dá para construir nada. Como eu vou viver se eu não posso construir? Né? Como é que a gente vai viver, gente? No deserto não dá para criar raízes. No deserto a gente não tem direção, porque só tem areia. Né? É tudo igual. Então, por que o deserto? Porque nós precisamos de um lugar assim. Para quê? Para aprender a buscar a Deus. Porque no mundo a gente tem tudo. E a gente fica distraído. Com um monte de mentira. Com um monte de promessa falsa. E a gente não tem tempo para buscar Deus. Porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, o que Deus faz quando Ele tira a gente do império das trevas? Ele vai dar essa consciência de falar, gente, parece que depois que Jesus entrou na minha vida, virou tudo um caos. Não é que virou tudo um caos. Ele vai começar a consertar tudo, mas Ele vai pôr a gente aonde? No deserto. Por que no deserto? Para a gente parar de ficar distraída com as outras coisas. Então, Ele começa a tirar o brinquedinho. Ele tirar o brinquedinho. Vocês já tiveram filho pequeno que tem que fazer tarefa e prova? E daí tem a televisão ligada, o rádio ligado, o celular ligado. Na minha época eu não tinha um celular, né, com as crianças. Mas um bando de coisa aí, o que você começa? Se eles estão lá com o brinquedinho, você vai lá e tira o brinquedo. Aí o rádio lá na sala, sei lá, tá ligado, o que você vai lá? Você vai lá e desliga. Aí tem os outros brincando no céu, onde ela fica quieta aqui e faz silêncio. Por quê? Porque a criança precisa do quê? De uma concentração. Para quê? Ela tem que fazer a tarefa, porque senão ela não vai aprender. Se ela não aprender, ela não vai passar de ano. Então, a gente que é mãe, mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo incapaz, o que a gente faz? Começa a tirar tudo da criança. Para quê? Para ela não se distrair. Então, o que é o deserto? Deus começa a tirar as coisas da nossa vida. Então, qual que era o teu brinquedinho? Qual que era a tua muleta? Qual que era a tua distração? Aonde você estava apoiado? Qual que era a fonte de alegria tua? Ai, Deus tirou? Por quê? Para que eu possa conhecer a verdadeira fonte de alegria. E a gente ainda fica com raiva de Deus. Deus está querendo dar o melhor para a gente e a gente ainda fala, Deus me ama mesmo. Aí vem o outro e fala assim, é porque, irmã, você não orou com fé. Aí põe mais peso em cima da gente. Aí fala assim, não, mas é que você tem que orar de joelho, tá? Vamos fazer jejum também. Então você vai pondo carga, né? E você vai pondo coisa em cima de você. E daí a coisa parece que é funcionando menos aí. E daí cada vez a gente fica mais esgotada. E você fala assim, não, isso aqui acho que não funciona. Eu vou mudar de igreja, porque tem outro grupo que acho que lá tem um jeito melhor, que os irmãos lá acho que são diferentes. Não sei que jeito que é a Bíblia deles lá, mas acho que lá funciona. Então você começa, muda de igreja, muda de grupo, muda disso e muda daquilo. Gente, e daí vai mudando, vai mudando, vai mudando. Não é por fora que tem que mudar, é a nossa consciência, é a nossa visão, tá? É o nosso foco que tem que ser mudado. Então, Oséias 5,15 fala, na angústia me buscarão, e aí me encontrarão. Porque enquanto a gente está brincando, enquanto a gente está distraído,
na nossa Disneylândia que a gente cria, cheia de coisas bem bacanas, né? E a gente vai fazendo um monte de coisa gostosa, agradável. Então, a gente não tem tempo para buscar Deus. E a gente tem as outras coisas mais gostosinhas. Então, por que eu vou comer espinafre? Gente, se eu tenho uma barra de chocolate, é porque eu sou chocolatra, sabe? Uma barra de chocolate, ou se a gente pode comer, sei lá, chupa-chicletes, né? É tão mais fácil abrir um pacotinho de bolacha, né? Do que ficar lá e vai lá no supermercado, vai lavar verdura, vai refogar verdura. Gente, é muito mais complicado. Só que a verdura faz bem para mim, o chiclete não faz bem. Agora, como a gente vem já de uma natureza de destruição, a gente gosta do quê? Do chiclete, a gente não gosta da verdura. Então, o que Deus tem que fazer com a gente? Mudar o nosso gosto. E como ele vai mudar o nosso gosto? Ele tira todo o chiclete do supermercado. Aí não tem mais para comprar. Aí eu chego lá, acabou. Daí eu fico com raiva. Em vez de agradecer a Deus, eu ainda fico com raiva. Gente, mas isso foi Deus que tirou o chiclete do supermercado. Não foi a pandemia. Quem será que é o soberano desse mundo? É a pandemia ou é Deus? Gente, tem um soberano, ele não está brincando, não. Ele, depois vocês vão ler o Salmo 24. Ele pertence, é tudo dele. Tanto as coisas como as pessoas são dele. Eu estou aqui por um momento, quem sabe, para tomar conta de algumas crianças que ele me deu como filhos, mas não é nada meu. Nem a minha vida é minha. Pode pôr, Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Gente, Deus não vai falar no meio da discoteca, da balada, porque é muito forte a música, nós não vamos ouvir. Deus vai falar no silêncio. Deus trabalha no sereno. Serenidade. Gente, ele trabalha no descanso. Não é na alma agitada, ele tem que frear a gente. Aí a gente acha que está faltando um curso, que está faltando mais um pouquinho de pilates, eu preciso correr um pouco mais, eu preciso dar a volta. Gente, é menos, é menos, é menos, é menos. Guia-me a águas tranquilas. Qual que é o ritmo do mundo? Pauleira. Mas, por quê? Porque Deus quer a gente, o diabo quer a gente desesperado, louco, que nem formiguinha correndo assim, ó. Tá? Mas Deus quer a gente o quê? Quieto. Então, por que o deserto? Porque no deserto nós vamos aprender a viver por fé. O que é viver por fé? É não viver por vista. Porque no deserto não tem nada, a gente só tem areia. Agora, no shopping, vocês não têm ideia do tanto de coisa que tem interessante. Certo? Então, Deus vai tirar. Não é o marido, não é a crise, não é o governo, não é a circunstância, é Deus. Agora, Deus vai trabalhar através de uma circunstância. Como é que Deus vai trabalhar na nossa vida? Através de marido, através de doença, através de falta de dinheiro, através de problema, através de coisa, porque enquanto eu tenho autossuficiência, eu não busco a Deus. Então ele começa a arrancar. E eu não busco a Deus, então ele arranca. Eu não busco a Deus, então ele atira mais e tira mais. Na angústia, me buscarão. E eu responderei. O que a Eva fez quando entrou o pecado? Né? Lá em Gênesis estava assim, fala, viu a mulher, mas diz que no original é vendo a mulher. Então, vocês imaginam ela, aquela árvore lá, com aquela fruta linda, ela passa a fruta. Será que a gente já nunca fez assim com uma bolsa, com um sapato, né? Que parece que aquele negócio assim, daí você dá uma volta, assim, eu não preciso.
Eu já falei que esse mês não vou gastar mais. Daí você passa de novo. Você fala, puxa, parece que tudo que eu precisava nessa vida era aquela bolsa, ou aquele sapato, não sei, cada um, relógio, cada um tem as suas preferências, né? E aquilo fica assim, então fala, vendo a mulher, vendo, e a gente, daí a gente não compra, né? Porque a gente agora, né? Daí à noite fica aquilo na tua cabeça. E você fica remoendo aquela coisa. Depois você fala assim, bom, bem que eu vou deixar de comprar isso e vou apertar aquilo, e se eu fizer em 5 pagamentos, pá, vai lá, compra. Então, Deus falou assim, gente, eu vou ensinar a vocês a viver por fé. Tá? Vocês querem ficar indo atrás do que vê? Porque Deus tinha falado, não come, vai morrer, tem a vida. Mas o que foi entre o ver e uma palavra? Gente, o ver é muito mais forte. Então, Deus vai tirando. Mas Ele vai tirando para o quê? Para o nosso bem, gente, porque nem que a gente faça uma casa com prateleiras só de bolsa, vai ter uma que a gente vai querer de novo. Vai ter. Porque aquele tom de vermelho mais queimado é tão diferente daquela, que eu tenho uma que tem um tom de vermelho, mas ele é mais vermelho sangue. Mas aquela outra é mais um vermelho queimado. Gente, dá certinho com o vestido que eu comprei. Será que a gente não é assim? E a gente fica se convencendo que a gente precisa daquilo e que se a gente for naquele jantar com aquela bolsa, gente, a nossa imagem vai mudar completamente. O marido nem sabe a cor da bolsa que a gente comprou. Se a gente tiver com a bolsa de plástico, com a bolsa roxinha, vermelhinha, quadradinha, xadrezinha, mas as nossas amigas, a primeira coisa que elas vão ver é, nossa, lá vem a outra com outra bolsa nova, e eu aqui nessa miséria, precisando de uma bolsa, porque a bolsa, gente, vai mudar completamente a minha vida. Vocês não imaginam o que uma bolsa faz na vida de uma mulher. Gente, tem que rir. Melhor coisa quando a gente ri da nossa desgraça. Aí o marido não entende, porque a gente tem 30 bolsas. Ai, não. Não, mas Deus é o nosso sustento. Ele vai te sustentar. Ele não falha. Pode continuar vendendo bolsa, vendendo roupa, que não vai faltar, em nome de Jesus, gente, para comprar tuas bolsas, tuas roupas. Mas Deus tem que trabalhar, gente, com a gente. Pode ter bolsa nova? Claro que pode ter bolsa nova. Deus dá condição? Sim, a gente pode ficar bonita, chique, perfumada, é mais gostoso, né? Do que ter uma capenguentinha, furrequinha, né? Mas, gente, não é isso que vai mudar as nossas vidas, né? Então, a gente aqui também não quero ir para um lado nem para o outro lado. Neemias 9, 21. Então, gente, no deserto é que nós vamos aprender a viver pela fé, guiados pela palavra, e não pelo que a gente vê, ou não pelo que a gente faz. Sem recursos próprios, sem direção, sem distração, nós vamos buscar ao único que pode nos cuidar como provedor, como protetor, como guia, como fonte de alegria e como fonte de sustento. Não é o Egito, nem as coisas do Egito que nos sustentam. É o Senhor. A nossa alegria vem dele, não vem das coisas, não vem das pessoas. Vem dele. E a gente precisa experimentar. Então, Deus vai promover tudo isso na vida da gente.
De tal modo, os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. Do que não faltou? De tudo que era importante para nós. Às vezes não teve a bolsa, às vezes não teve o filho, não teve o marido, não teve a mãe, não teve o trabalho, mas fala assim, ó, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. E aí dá para a gente entrar em um monte de outras coisas que nós não temos tempo de entrar, mas ele sustenta a gente. Esse deserto que ele vai pôr a gente, ele não vai tratar nem mais do que a gente pode aguentar e nem vai ser permissivo. Ele vai ser no justo e necessário. Então, não precise ficar com dó de você. Outra vez, gente, não vou resistir. Vai, sabe por que vai? Porque se ele permitiu, ele já providenciou os recursos. Para de olhar para você. Começa a olhar para ele. Gente, vamos dar um pouco de crédito. Vamos atender àquele que é fiel. Estou correndo aqui para ver se a gente termina. Amém. Amém. Claro. Claro. Sim. E vai, por quê? Porque. Amém. Por quê? Porque aqui a palavra dele falou: nada os faltou. Ele sustenta a gente no deserto. Claro que é ruim quando tira a coisa da gente. Tira um brinquedo do teu filho para ver o tanto que ele não vai ficar com raiva de você. Vai. Mas por que você está tirando? Momentaneamente. Por quê? Porque ele precisa fazer a tarefa. Né? Então, Deus, como vai trabalhar com a gente? Vai trabalhar exatamente a isso. Exatamente dessa maneira. Então, gente, a salvação, a Páscoa, ela é para o pecador, para aquele que vai ser, ou que foi regenerado. Agora, a renovação, ou a santificação é para o Filho de Deus. Então, não é o pecador que vai para o deserto, tá? É o Filho de Deus que vai ser sustentado no deserto. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a regeneração, quando a gente sai do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. Né? Sai de Adão e vai para Cristo. Só que a nossa mente não foi mudada quando a gente foi transportada. O nosso espírito recebeu uma vida, porque a gente tinha espírito morto e recebeu vida espiritual. Só que a nossa mente continua a mente velha lá do Egito. Então, o que a gente quer fazer? Eu quero ser uma regenerada, eu quero ser uma nova nascida e viver no sistema do mundo. Fazer as coisas espirituais com a metodologia do Egito. Não funciona. Não funciona. Então, o que Deus vai fazendo? Vai mudando a gente de acampamento. Deixa eu ver onde que estava o versículo aqui, que eu já pulei tanta coisa. Ai, Senhor. Eu já estou aqui querendo pular, porque já não está dando mais tempo. Senão a gente nem almoça. Deixa eu me achar aqui. Oi? Jesus foi para o deserto, Amós foi para o deserto. Gente, todos os filhos de Deus vão para o deserto. Deus trata do mesmo jeito com todo mundo. Todo mundo precisa do deserto, por quê? Porque todo mundo é descendente de Adão. Não tem ninguém diferente.
Agora, os desertos são diferentes. O deserto da Carmita é diferente do meu deserto, que é diferente de cada um tem um deserto. Por quê? Porque Deus trabalha cada um de maneira particular. Ele trabalha com pessoas. Ele não trabalha com um grupo. Gente, o grupo A vai para esse lado, o grupo B, não. Cada um, ele sabe, porque ele fez a gente, ele conhece a gente desde o ventre. Por isso que eu falei, ele vai cuidar da gente, nem com mais força do que precisava e nem com menos força. Vai ser no limite perfeito, porque ele é um pai perfeito. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E pó, gente, não tem estrutura. Né? Acho que até o ferro tem uma estrutura, o pó não tem estrutura. Então, ele vai cuidar da gente dentro das nossas limitações. Então, não precisa você ficar com pena de você. Não precisa pensar que você é vítima. Se você foi colocada lá na cruz, cruz é lugar de triunfo. Cruz é lugar aonde a gente vai agora, graças a Deus, não viver pelos nossos recursos, e sim viver pelos recursos daquele que nos amou, daquele que nos formou, daquele que nos conhece, daquele que nos comprou, daquele que é o Todo-Poderoso, e nada é impossível para ele, né? Então, quantas vezes eles têm que sair lá do deserto? Gente, eles saem, depois eles saem de novo, e depois eles saem de novo, e depois eles vão para outro e saem de novo. Por que fala das saídas? Porque a gente tem que sair do tudo que é de velho da nossa vida. Por que não fala entradas? Porque podia falar, né? Eles entraram nesse acampamento, e eles entraram no outro acampamento. Por que Deus usou êxodo? O que significa êxodo? Saída. Do que a gente tem que sair? De tudo que é velho. Agora, tem tanta coisa velha em nós, que ele vai trabalhando por etapas. Então, às vezes você fala, gente, de novo? Não, ele já trabalhou aquilo ali, agora tem outra coisa que ele quer trabalhar na tua vida. Ai, mas e agora acho que já estou perfeito. Daí vem outra. Aí você fala, de novo? Não aguento mais. Aguenta, porque a tua força vem dele. Antes você se apoiava na muletinha do Egito. Agora eu vou te ensinar a se apoiar em mim. Antes a tua alegria era aquele relógio que roubaram, né, semana passada. Então, agora o teu charme vai ser minha filha. Não vai ser mais teu relógio. Então, o que ele vai fazendo? Não precisa ficar com medo que ele vai arrancar tudo da tua vida. Gente, não é assim que ele trabalha. Ele não é Deus ruim, tá? Ele é Deus bom. Tá bom? Ele é pai, por favor. Eu não quero passar uma imagem que vai ser a maior desgraça estar no deserto. Gente, a maior bênção. Por quê? Porque eu vou tirar o meu eu do controle. Porque a desgraça da minha vida, da minha chama Sandra. Tá? E aonde eu vou, eu me levo com os meus temores. Com o meu ódio. Gente, às vezes eu tenho um ódio que vocês não calculam. Eu falo, da onde está vindo tanta raiva? Sim, ele estava junto, exatamente. Então, eu quero 2 versículos agora. Romanos 12, 1 e 2. Se der para pôr, não sei se dá para pôr os dois juntos, senão não tem problema. E Gênesis 3, 6. Romanos 12, 1 e 2. Gênesis 3, 6. Romanos 12, então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Não, tá bom, pode ser esse, depois a gente lê o seguinte. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2, Romanos 12, 2. E não sede conformados com esse mundo. Viu aqui que Deus já está falando para quem? Para regenerados. Mas esses regenerados não podem estar nesse sistema do mundo. Como que o mundo vive? Qual que é a segurança do mundo? Gente, em primeiro lugar, dinheiro. Não é? Porque eu tenho que ter um seguro de saúde.
porque eu tenho que ter, por exemplo, uma casa que não vai pegar fogo, porque eu tenho que ter um seguro no meu carro, porque se eu trombar, o que eu ganho por mês não consigo pagar, então eu preciso pagar o seguro. Então, qual que é a fonte de segurança do mundo? Em primeiro lugar, dinheiro. E em segundo, saúde, né? Porque, gente, se eu não tiver saúde para trabalhar, vai ficar feia a coisa. Certo? Então, não tomem a forma. Se a gente tem essa metodologia de pensar que é o meu trabalho que me sustenta, eu tenho que pensar, Deus é quem me sustenta. Pode ser através do meu trabalho, pode ser através de uma herança, pode ser através do trabalho do marido, pode ser através da doação. Eu não sei qual vai ser a fonte, mas Ele vai me sustentar. Então, qual que é a mentalidade do mundo? Eu preciso ter uma caixa de... Tá certo que a palavra fala para a gente ser prudente, para a gente... Tá? Não vamos cair no outro extremo. Tá? Mas essa fonte de desespero, de medo, ela tem que ser mudada, porque no amor não há temor. Então, a gente tem que aprender que a gente foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Ele me amou primeiro, quando a gente ainda era pecador. Imagina agora que a gente já é filho. Se quando eu era um lixo, ele me amou e me resgatou, agora que eu sou filho, ele vai abandonar? A gente não vai abandonar. Então, não os conformeis, não toma a forma, não segue o modelo. Então, a gente tem que pensar que agora eu sou regenerada no Espírito e a minha mente tem que ser guiada de maneira espiritual, pelo que diz a palavra e não pelo que diz o mundo, não pelo que eu escuto na notícia, gente, porque se vocês forem escutar só notícia na televisão, daqui a um pouco não tem mais ninguém, que todo mundo se jogou pela janela. Porque é só coisa ruim. E na Bíblia só tem coisa boa. Então, vamos parar de se alimentar com porcaria e vamos comer coisa que fortaleça a gente, porque a gente está um bagaço, por quê? Porque não está alimentada da palavra. Então, não vos conformeis, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, aí tem 3 coisas, boa, agradável e perfeita. E aqui a gente vai ver que lá em Gênesis, tem 2 coisas que são iguais, mas tem uma que são diferentes. E viu, lembra que eu falei, vendo a mulher, então a mulher vê, e a mulher vê, e ela vê, e ela até cai, né? Porque ela está tão hipnotizada pelo que ela está vendo, mas o que ela vê? Ela vê que a árvore era boa, era agradável e era que desejável. Então, qual que é a nossa vida de renovação da mente? Deixar o desejável, agradável e escolher o perfeito. A vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Agradável porque é agradável mesmo. E a vontade do homem, boa, agradável e desejável. Então, muitas vezes a gente vai pelo desejo, né? Guiado. Gente, mas também todas as minhas amigas vão. Qual que é o problema de eu ir? A gente sempre quer estar na maioria. Por quê? Porque a gente quer ser aceito, né? Pelo grupo. Então, essa renovação para de escolher o que você quer e comece a escolher o que Deus quer. Porque o que Ele quer é perfeito para mim e o que eu quero, muitas vezes, não é bom para mim. Mas eu quero, né? E daí eu vou brigar. Então, a gente tem que ter a renovação dessa vida. Então, para concluir, vamos para o nosso último, Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos, então, esse caminho que os justificados, aquele justo que vai aprender a viver da fé, né? É como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Gente, então é um acampamento, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. Quanto tempo? Tempo que Deus achar que precisa. Até ser dia perfeito. Em Cristo nós já somos perfeitos.
Mas enquanto a gente está aqui, ele vai trabalhar com a nossa mente. Ele já deu vida no nosso espírito, mas a gente quer viver com um espírito novo e uma mente velha. Não funciona. Vinho novo em odres novos. Então, nós precisamos ser renovadas. A gente tem que aprender a ser guiada pela fé. Então, cada vez que vem uma má notícia, claro que imediatamente parece que já dá uma coisa assim, né? O nosso coração já dispara, já vai dar dor de estômago. O que eu tenho que pensar? Deus já sabia. Ele permitiu. Se ele permitiu, e a vontade dele é perfeita, então, e ele permitiu isso no meu caminho, então, se ele permitiu é porque ele vai me dar condição de passar, porque ele não vai dar mais do que eu posso suportar. Gente, isso tudo está na palavra. Então, o nosso raciocínio agora tem que ser diferente. Tá? Bem, esse carro entrou na minha frente. Gente, quem permitiu? Será que Deus já não sabia que eu ia arrebentar tudo meu carro? Gente, ele sabia. E o que vai ser agora? Eu não sei. Mas se ele permitiu, ele vai providenciar. Como que vai ser a providência? Eu não sei. Mas até ele me contar, o que eu vou fazer? Eu vou esperar e vou descansar. Ainda que eu vou ficar meio abalada. Por quê? Porque a gente é feito de sentimento. Deus fez a gente sensíveis. Mas a gente não pode ser guiado pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelas circunstâncias e pelas surpresas. Porque a surpresa é surpresa para nós, mas não é surpresa para Deus. Se não é surpresa para Ele, Ele já arrumou uma saída. E se Ele arrumou uma saída, então eu posso descansar. Ele vai dar um jeito de eu entender isso, porque ele conhece as minhas limitações. Então, é outra maneira de viver. E a gente agora vai aprender. Então, depois vocês vão lá para Êxodo e vão ver. E eles saíram do não sei o quê, e saíram. E tudo aqueles nomes esquisitos, se vocês forem lá no hebraico, tudo tem significado. Tudo tem instrução, tudo tem alimento para a gente. Só que a gente precisa conhecer. Porque só ter a Bíblia do ladinho da cabeceira não funciona. Se eu não ler, gente, só por osmose, ela à noite não passa no meu cérebro, né? A gente tem que ler. Para ler tem que ter o tempo. Para eu ter o tempo para ler, eu tenho que tirar o tempo de outro lugar, porque eu não tenho mais tempo do que todo mundo só tem 24 horas. Então, a gente tem que ir aprendendo o que a gente vai fazer menos para a gente poder ocupar esse espaço agora e poder ter um relacionamento. Porque o que Deus quer ensinar a gente no deserto? A se relacionar com Ele. Amém? Então, que Ele já nos deu essa graça, Ele já nos capacitou, Ele já nos fortaleceu, nós já estamos nas suas mãos. Em Cristo nós já saímos do império das trevas, nós já estamos no reino do Filho do seu amor. Então não vamos viver como vivia o povo escravo lá em Faraó, achando que quanto mais trabalho, mais curso, mais atividade, mais compromisso, mais jejum e mais não sei o quê, e mais atividade. Não, é menos, é menos. Ele quer levar a gente para um descanso. E ele vai ensinar agora quem é ele e quem somos nós. E à noite, se Deus permitir, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Amém?